está nas tradições do Egito Antigo, no livro tibetano dos mortos. Vamos encontrar nas condições do pensamento budista a ideia de que a consciência retorna para, através de múltiplas experiências da matéria, alcançar o nirvana, a plenitude, o paraíso, o céu. Na Hélade, a terra dos grandes filósofos da Grécia Antiga, Pitágoras, Sófocles, o grande teatrólogo, Sócrates, Platão, Anaxágoras, todas estas grandes almas ensinavam a palingenesia. Isso é do grego, que significa genesia, gênese, nascimento, origem, palin, várias origens, vários nascimentos. Sócrates pregava a reencarnação com muita clareza e propriedade pelas ruas de Atenas. Um dos motivos também que ele sofreu perseguição, porque ele subvertia o pensamento da juventude, mostrando que as pessoas deveriam aprender a pensar por si mesmas e não ficar preso aos nichos das religiões tradicionais. Mas nós vamos verificar que entre os hebreus, exatamente o povo que projetou para a humanidade a crença no Deus único, nós nos defrontamos nos ensinos da Torá e da Cabalá, as conceituações reencarnacionistas. Nicodemos, o grande Nicodemos, era reencarnacionista naturalmente, porque era doutor da lei. Ananias e tantos outros que estudavam os livros sagrados sabiam que a alma precisava ir e retornar para se purificar. E Nicodemos, que foi um dos poucos doutores da lei, a enxergar que Jesus era o Messias prometido nas Escrituras, o procurou naquela calada, escondida, anônima. E naquele momento Nicodemos pergunta a Jesus apenas para verificar se a Torá e a Cabalá estavam corretas a respeito da reencarnação. Então Nicodemos perguntou: Senhor, o que eu devo? Como eu posso fazer para alcançar o reino sublime? É o diálogo inesquecível que vocês conhecem. Jesus disse: necessário é nascer de novo. Nicodemos sabia o que era nascer de novo, mas ele perguntou só para testar. Eu acho que Nicodemos era um brasileiro reencarnado na época, porque o bichinho renitente. E ele foi e perguntou a Jesus: mas como posso eu, já velho, barbas brancas, entrar novamente no ventre de minha mãe e nascer de novo? Aí Jesus olhou para ele, eu vou usar a minha expressão aqui, tá? Jesus olhou para ele e disse: para cima de mim, Nicodemos. Tu és doutor da lei em Israel, vem fazer uma pergunta dessa? Se tu não entendes quando eu te falo das coisas da terra, porque reencarnar é uma coisa de mundos como a terra, imagine se eu fosse te falar das coisas dos céus. Não estranhe se eu te digo que para alcançar a plenitude do reino é necessário renascer da água e do Espírito. O que significa da água e do Espírito? Jesus deixa bem claro: da água, os antigos sabiam, tudo que era vida material nascia primeiro na água. E a ciência comprova isso. As primeiras formas de vida se manifestaram no seio dos oceanos, e o feto se desenvolve mergulhado no líquido amniótico no ventre materno. Então, renascer da água é renascer da matéria, renascer materialmente nela, e renascer do Espírito. Foi Jesus dizendo: não basta reencarnar, é preciso se renovar. Por que a gente tem tanta reencarnação? Preguiça moral. Livro dos Espíritos. Tem número certo de reencarnação? Kardec perguntou. Resposta: não. Isso varia de espírito para espírito. Tem gente que precisa 10.000 reencarnações. Tem gente que com 100 já resolve a parada aqui. Já parte para mundos melhores. Depende do livre-arbítrio, do que cada um está fazendo com a reencarnação. Um amigo nosso foi ao Rio de Janeiro e teve uma experiência interessante.
ele, espírita, foi visitar um centro muito conhecido no Rio. E quando ele estava lá sentado, o guia espiritual da casa mandou chamá-lo. E ele ficou todo vaidoso, né? Poxa, o guia, Fred, mandou me chamar na sala. Olha que prestígio. E ele, quando chegou lá, o guia olhou para ele e disse: meu irmão, você é uma alma muito antiga. Ele disse: Fred, sou uma alma muito antiga. Disse, todos nós somos. Isso não é virtude nenhuma. Todos vocês que estão aqui nessa sala têm teia de aranha na alma. De tão antigo. Aí ele disse assim: e ele, o guia, me disse que eu já tive 12.000 reencarnações. E ele falou orgulhoso. Eu joguei um balde de água fria nele. Ele disse: meu amigo, você falhou mesmo, né? Ele disse: como assim? 12.000 reencarnações, tu ainda está com essas mazelas todas? Agora, se fosse 10, eu iria lhe aplaudir. Você já tinha alcançado um patamar maravilhoso. Então a nossa vaidade faz entender que, eu tive muitas reencarnações. Isso significa dizer que nós não avançamos como poderíamos. Porque não há uma regra fixa, mas o avanço nosso, no estágio espiritual em que nós nos situamos, ainda é lento, porque não buscamos o despertar da alma. Ainda estamos numa consciência hipnótica, hipnotizados, aprisionados apenas das sensações materiais. Ainda temos vinculações profundas com a matéria. O nosso magnetismo produz uma vibração mais densa, que faz com que a gente busque as coisas do corpo, ao invés de procurarmos as coisas da alma. Estamos vinculados de tal maneira, dessa forma, que a própria gravidade do planeta faz com que, ao desencarnar, a maioria de nós permaneça vinculado aqui à Terra, atraído magneticamente pelas tendências, desejos, quereres e fazeres. Quando eu não avanço espiritualmente, meu perispírito começa a vibrar mais pesado. É uma vibração mais lenta e mais densa. E o corpo espiritual parece um corpo de carne. Essa é a realidade da maioria dos habitantes da Terra. Tem as exceções, claro. Então, a maioria desencarna, aliás, morre, mas não desencarna. Deixa o corpo, mas continua vinculado mentalmente à vida da matéria. Estes são os que já estão estabelecidos, precisam retornar, porque seu próprio pulsar espiritual fica solicitando a matéria. É como o diabético. O diabético adora acordar às 2 da manhã. O corpo pedindo o quê? Açúcar. E a geladeira é assaltada. Da mesma maneira como o corpo nosso fica solicitando o carboidrato, o açúcar, da mesma maneira a alma que não se espiritualizou, a sua pulsação magnética, sua vibração espiritual, permanece no campo das experiências materiais. E Jesus fala isso. Onde colocas o teu coração, aí estará o teu tesouro. Se o meu coração vibra na direção da matéria, é ali que eu permaneço respirando, desejando e agindo. É aquele balão de festa. Existe balão de festa feito de gás hélio. Quando você solta, o que é que acontece com ele? Vai embora, não é? E aquele feito com oxigênio, com o coisa natural, o que é que acontece? Você solta, ele faz o quê? Ele cai no chão. A maioria de nós, quando desencarna, quando sai do corpo, faz isso. Atraído magneticamente pelas coisas da matéria. Poucos, ao sair do corpo, sobe. Por isso que aquele termo, subiu, não é muito adequado. Não é? Então, isso explica, na colocação de Jesus, que lamentavelmente, claro, a gente precisa renascer na matéria e renascer espiritualmente, aproveitarmos a reencarnação, esta bênção que nós estamos tendo aqui.
Nós renascemos no momento ímpar do planeta, em plena transição para um mundo melhor. Todos nós, gente, todos vocês, nós somos personagens da Bíblia. Vocês sabiam disso? Assim como Malaquias, Isaías, Elias, Raquel, Marta, Lázaro, Bartolomeu, Tiago, João, todos nós somos também bíblicos, porque estamos vivendo em pleno apocalíptico, em pleno apocalipse, projetado da Bíblia. Somos personagens bíblicos. Então, infelizmente, se não usarmos da vontade, da determinação, precisaremos de múltiplas experiências reencarnatórias ainda, porque não empregamos aquilo que Leon Denis, o grande pensador, filósofo espírita, que escreveu as obras monumentais, Depois da Morte, No Invisível, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Leon Denis diz que as potências da alma que nós temos, dentre elas, a vontade. Se o espírito usa a vontade, aproveita a reencarnação para sair bem melhor do que quando entrou. Há um clichê, às vezes, no meio espírita. Vocês podem ter já escutado ou vão escutar em algum lugar. Alguém diz assim: gente, em cada reencarnação, nós subimos um degrau. Por que quer? Não existe essa determinação na lei divina. Nem na obra alguma, se você me mostrar que está escrito assim, tal livro, só sobe um degrau, eu dou a mão palmatória. Mas não é verdade. Você pode subir 50 degraus numa reencarnação. 100 degraus numa reencarnação, assim queira, se determine. Ou então a gente pode ter uma postura de lesma. Tem gente que nem um degrau sobe, não consegue, aí arreia, estaciona. Vocês já ouviram essa expressão assim? Se ouviram, vocês vão entender muito bem o que eu estou dizendo. Quando a pessoa assim, olha, perdoa fulano, esquece o mal que ele fez. O quê? Não, aí, só Jesus na causa. Só Jesus na causa é o atestado da nossa preguiça moral. Porque a gente não quer se renovar, se espiritualizar, não quer se determinar a isto, então achamos que pequenos gestos que fazemos já é o suficiente para estar aproveitando a reencarnação. Se aproveita pelo estudo, o estudo ilumina, iluminando esclarece, esclarecendo amplia, expande a consciência, expandindo a consciência nos liberamos, libertando-nos interiormente. Conhecereis a verdade, e esta vos libertará. Libertará de quê? Das nossas sombras internas, das nossas dificuldades pessoais. As sombras são os problemas que nós trazemos desde outras experiências. Coisas perturbadoras que ainda estão estratificadas em nós, mas nós não somos apenas o que é perturbação. Nós temos coisas lindas que já conquistamos. Se a gente vê a edição da gente 200 anos atrás, a gente é um anjo hoje. Quantas coisas lindas você já não alcançou? Isso é fato. Agora, não precisamos rejeitar o que somos, porque eu estou estudando a reencarnação, e eu ainda continuo a fazer coisas que não devia. Não se rejeite. Quem se rejeita não está preparado para se amar. E quem não se ama, como vai amar o outro? Não sou eu que estou dizendo. Ele que falou. Se duvidar, converse com ele. Ele falou o seguinte: ama o teu próximo como a ti mesmo. Eu gosto muito de um compositor da atualidade chamado Jorge Versilo. Vocês conhecem? Eu gosto demais de Jorge Versilo. Então ele tem uma frase, embora seja romântica, relacionada com o relacionamento das duas pessoas, mas serve para o nosso ponto de vista aqui, quando ele diz assim: não se prenda com os meus amores de antes. Eles tornaram-se pontes que me trouxeram a você. Não sonhe não, viu, Maria? Vocês são românticos, né? Vamos voltar para o nosso ponto de vista aqui. Não se prenda aos erros que ainda temos, as experiências malogradas que já tivemos, porque tudo isso são lições que nos trouxeram hoje aqui. Agregam o que somos.
enriquece a nossa trajetória. E é isso que favorece um dia conquistarmos o conceito de sabedoria. Ninguém se torna sábio se não passar por experiências. E só se passa experiências ao nível da sabedoria quando reencarnamos inúmeras vezes. Não só na Terra. Nós reencarnamos na Terra, mas também em outros mundos. Livro dos Espíritos. Nosso progresso não se dá apenas na Terra. Atenção, pessoas que dizem assim, eu queria tanto ver um ET. Se olhe no espelho. Primeiro, a gente não é daqui, a gente veio do espaço. Somos espíritos. Segundo, quem garante que a gente é espírito primitivo daqui da Terra? Vamos fazer um raciocínio rápido e lógico sobre isso? Vamos? Atenção. Há mais ou menos final do século XIX, vamos supor que a Terra tinha em torno de 800 milhões de habitantes. Quase 1 bilhão. Se a reencarnação é o mesmo espírito que vai e volta, como é que hoje a gente tem 8 bilhões e 200 milhões? Não é paridade. A gente não se parte. De onde vem essa turma? É porque Deus faz o tempo todo. Sim, mas se fosse Deus fazendo o tempo todo, era para os novos que estão vindo ser primitivo. Mas vejam as crianças de hoje. Já nasce passando a tela do celular. Agilidade mental. Delicadeza de coração. Vejam as crianças de hoje. Painho, o senhor não vai passar o sinal fechado não é? Mostrando que há uma anterioridade. Toda e qualquer precocidade significa anterior experiência vivida por aquela alma. Então, tudo que eu estou colocando quer dizer o seguinte: provavelmente a grande maioria dos habitantes da Terra não são primitivos oriundos da Terra. Porque aqueles primitivos já foram. Já foram. Então nós somos viajantes do tempo, através dos milênios, e do espaço. Só não lembramos aonde a gente pode ter tido alguma experiência fora daqui. E já é hora de a gente começar a falar naturalmente sobre pluralidade dos mundos habitados. Para tirar essa arrogância da gente, achando que só a Terra, esse grão de areia perdido no espaço. A Terra é um grãozinho na nossa Via Láctea. Nosso sistema solar, gente, está na periferia da nossa galáxia Via Láctea. Está naquele finalzinho do braço, assim, quase caindo. E a nossa galáxia é em torno de 250 a 350 bilhões de estrelas. Só a nossa. Por que essa arrogância de achar, não, só a Terra, sabe? Não. Mas isso é outra história para uma outra abordagem. Voltando para a reencarnação. Então nós somos essas almas antigas. Quando verificamos estudiosos como o Dr. Ian Stevenson, catedrático de neurocirurgia e psiquiatria da Universidade de Virgínia, já desencarnado, professor Banerjee, da Universidade de Jaipur, na Índia, também desencarnou, mas também vários pesquisadores como Pim Van Lommel, estudiosos como Ellen Wambach, Julita Kiskis, a figura inesquecível de tantos dedicados estudiosos como Leon Denis, Gabriel Delany, que pesquisaram cientificamente a reencarnação. E é ela, a reencarnação, que melhor explica a justiça de Deus e a sua misericórdia. Se você tira a reencarnação, você acaba com a ideia de Deus. Eu sei que Deus é que fez a reencarnação, mas me permita dizer que sem a reencarnação não há Deus. Deixa eu explicar meu raciocínio. Porque quando você tira a ideia da reencarnação, você cai na ideia de que Deus cria o espírito só uma vez, na hora do corpo. Sim, criou. E por que é que Deus criou você tão inteligente e eu tão obtuso, para não dizer burro? Se Deus faz o espírito no momento do corpo, por que fez essa menina aqui com uma voz tão linda e eu não toco nem sino?
Por que é que Deus fez você tão delicado de sentimentos e o outro tão rude? Se ele faz o espírito na hora do corpo, Deus é responsável direto das características das almas. O assassino não tem culpa de ser assassino, porque Deus o fez com a tendência de matar. O que tem distúrbio psicológico, o psicopata, se ele foi feito no momento do corpo, então foi Deus que fez com deficiência. Então, a partir desse raciocínio, Deus deixa de ser infinitamente perfeito e passa a ser alguém que não sabe o que é que está fazendo. E a responsabilidade é dele, que fez as pessoas do jeito que fez. Não, eu nasci assim. Tem gente que diz assim, eu nasci assim, vou morrer assim. Síndrome de Gabriela não deve existir para quem estuda a reencarnação. Porque pau que nasce torto, na visão espírita, tem que desentortar. Para isso a gente reencarnou. Quando você insere a chave da reencarnação, aí você compreende que cada indivíduo é responsável por sua construção íntima. Que somos o que somos por opção, por escolhas, por atitudes, por desejos, por ânsias que nós desenvolvemos ao longo de múltiplas experiências. O que você é hoje é resultado de muita coisa do que você fez no passado. Porém, atenção, gente, quem estuda a reencarnação com critério, determinação, chega a uma filosofia elevada e jamais cai num pensamento muito clichê de que tudo que nos acontece tem a ver com vida passada. Nós não somos marionetes da vida. Exatamente porque temos o livre-arbítrio, há um planejamento para a gente em cada reencarnação, mas Deus nos deu a possibilidade de fazer escolhas, e através dela, você pode melhorar o que foi planejado para você, ou você pode piorar, conforme as escolhas que faz. E para isso, Deus nos dotou de potência, possibilidades. A vida é cheia de possibilidades. Se eu cair, eu posso me reerguer. Triste é quando você cai e fica, eita, caí. Sim, vai levantar, não é? Caiu na lama e fica todo mundo passando 1 hora. Caí aqui, todo sujo. Levante, vai em casa, tome um banho, troque de roupa, saia com cuidado para não cair de novo. Principalmente na mesma lama, que aí já é demência. Não é verdade? Então, isso são as possibilidades. Olha, gente, as descobertas que os nossos homens de ciências estão fazendo, as nossas mulheres de ciência estão conquistando. Por exemplo, já descobriram o campo elétrico da gente. Todo ser humano, tudo que é vida, não só ser humano, tudo que é vida tem um campo elétrico. Eletromagnético, todo. É o que nós chamamos de aura. Só que a aura, no conceito espiritualista, não é esse campo eletromagnético apenas, isso compõe. A aura, propriamente dita, tem energias de outra dimensão, que formam o nosso campo de energia. O campo eletromagnético é próprio também de organismos materiais, que compõem a nossa aura. Mas veja que coisa interessante. Descobriram os pesquisadores, alguns pesquisadores, que no nosso coração existem mais de 40 mil neurônios, que eram células até então só encontradas aonde? No cérebro. E o interessante é que o campo eletromagnético nosso, na área do coração, é 2 a 3 vezes maior do que o resto do corpo. Por que é que o nosso coração tem um campo eletromagnético tão potente? E por que é que tem neurônio? É porque existe uma inteligência mais que emocional, uma inteligência afetiva, sentimento. É a união de amor e inteligência, razão e sentimento. Então há uma malha energética maravilhosa. Quando você gosta de alguém e encontra a pessoa, você faz o quê? Abraça. Abraço é muito gostoso, né? É muito bom, gente. Abraçar é uma delícia. Você traz o outro para dentro de você, simbolicamente. Quando você abraça quem você gosta, você traz o coração dele para o seu coração. Isso significa interação eletromagnética. E 2 pessoas que se gostam produzem
uma frequência vibratória altamente simpática e poderosa, capaz de curar. Tem abraços que curam. Tem abraços que consolam. Tem abraços que revigora, que levanta. Porque passe não é só estender as mãos. Basta olhar. Quando você olha com ternura, com amor, quem você quer bem e quer ver a pessoa recuperada, você já está mandando energia sublime. Ah, se as mães e os pais soubessem o que é isto, muitas febres dos filhos seriam curados com este amor. Não estou dizendo que não deva procurar médico, não. Muito menos dizendo que não só você. Não, estou dizendo o quanto a gente pode alterar as coisas. Porque há uma potência dentro de nós que a gente não acredita que tem. Sou eu que estou dizendo isso? Não. Vá brigar com ele. Porque ele disse no Sermão do Monte: tudo aquilo que eu fiz e faço, vós podeis fazer também. Tanta gente está preocupada aí, olha, vamos botar um chip para isso, um chip para aquilo. A ciência está caminhando para tornar a gente um cyborg, né? Colocar muito implemento na gente. Mas veja só, vocês sabem que cada célula da gente tem 0,07 volts, cada célula, 0,07 volts. Nós temos no corpo algo em torno de 50 trilhões de células. Isto quer dizer que nós trazemos em nós cerca de 50 trilhões de volts, de potência elétrica. Por que é que um espírito elevado brilha? A gente que lê os livros. Apareceu uma luz e dentro dela Dr. Bezerra de Menezes. Apareceu uma luz imensa, era Neto Desdobrado. O que é isso? Nosso corpo espiritual tem célula, correspondente às células que tínhamos no corpo físico. Com potencial elétrico, como já vimos no corpo, também no perispírito. Quando eu amo, quando eu tenho sentimentos elevados, quando eu sou otimista, construtivo, o meu pensamento digno, elevado, aumenta a frequência de cada célula do meu corpo espiritual, por isso eu brilho. O contrário também é verdadeiro. A alma com raiva, com ódio, com mágoa, detestando uma pessoa, a frequência cai. E em vez de brilho, cria-se uma sombra imensa em torno daquele indivíduo. E ele fica preso aqui. Quer se tornar um obsessor? Não, né? Mas se quiser, deteste alguém e fixe o pensamento ali. Que você vai ver o que é sofrimento para você mesmo. A luz gera leveza, luz é conhecimento. Esse brilho gera felicidade em nós. E é uma opção da gente, a gente pode ir por esse caminho. Brilhe a vossa luz. Através dos múltiplos renascimentos a gente vai drenando. Pelo corpo a gente drena energias problemáticas do nosso passado. Reencarnamos para isso. O corpo físico nosso é um filtro que elabora uma drenagem maravilhosa. Vai filtrando energias perturbadoras que a gente traz do passado. E quando a gente drena, a gente vai se iluminando. Drena, vai se purificando. Drena, vai se tornando mais leve. Drena e vai ficando mais brilhante. Quanto mais brilhante, mais leve. Quanto mais leve, mais se desliga da terra. Quanto mais se desliga da terra, merece ambientes mais elevados. E aí vamos passando de local em local, de esferas espirituais em esferas espirituais. É por isso que nós estamos caminhando para a felicidade. Essa é a bela notícia da noite. Pergunta idiota da noite, atenção. Quem aqui, até o final, viu? Até lá atrás. Quem aqui quer ser muito feliz? Levante a mão. Eita, olha aí, ó. Até os desencarnados levantaram lá atrás. Porque esta é a ânsia de cada um de nós, não é?
Alguns já são, como a nossa amiga disse, e nós somos felizes. Eu mesmo me sinto feliz. Mas é claro que a nossa felicidade aqui ainda é desse tamanho, perante a grandeza da felicidade que a evolução vai nos trazer. Todos nós temos essa seta interna, querendo ser feliz. A gente às vezes fica neurótico, estressado, porque quer ser feliz. Só que a gente, por pouca evolução, a gente pensa que ser feliz é ter coisas, é conquistar pessoas, é se destacar socialmente. Então essa é uma visão primitiva, infantil. À medida que eu amadureço, eu passo a compreender que felicidade não é ter pessoas ou ter coisas, é a posição vibratória que eu conquistei, é o que eu sou aqui dentro, liberto dentro de mim. Eu não sou prisioneiro do amor que eu tenho a ti, eu sou escravo da liberdade do amor. Muda completamente, completamente. E isto a reencarnação traz para a gente. Por isso que a reencarnação na ótica espírita é brilho, é luz. Quem não estuda a reencarnação só vê a reencarnação no seu sentido de punição, de dor, de sofrimento. Tem até livros espíritas que quando você lê, você tem que ler com um negócio de lenço do lado, que chora o tempo todo. Aí a ideia que a gente tem é que a reencarnação é, tudo é para pagar. Isso, você sabia que isso nasceu dos espíritas do Brasil? Que a gente renasce, reencarnou para pagar? Porque o brasileiro já nasce devendo. Aí até para reencarnar é para pagar. Gente, o conceito de reencarnação é muito mais vasto do que esse. Existe pagamento de débito do passado? Existe. Isso é fato. Por isso que existem expiações. Existe dor, experiência, provando a gente para o futuro? Existe, são as provações. A expiação é o nosso encontro com um passado problemático. A prova é a preparação da gente para o futuro. E depois nós alcançamos uma beleza de estágio fenomenal, gente. Eu descobri que eu sou tão lindo. Eu descobri que eu sou muito lindo, gente, espiritualmente. Eu vou explicar por quê. Ao estudar a reencarnação na ótica espírita, entendi que o princípio anímico que eu sou, a alma, o ânimos, está em evolução. E para onde eu estou caminhando? Dizem os espíritos nobres, nossa origem é divina, nossa destinação é gloriosa. Depois desse estágio problemático, difícil que nós estamos vivendo, virão as experiências belíssimas. O poder da alma vai saindo. A criatividade. Nós já podemos ensaiar aqui e agora o poder da criatividade. Ser criativo é ter a mente aberta, pensar um pouco fora dos clichês tradicionais, não ter medo de acreditar em você, não ter receio de enfrentar a vida, porque Deus é a força que mantém todas as coisas coesas e protegidas. O zelo de Deus para conosco é a coisa mais linda que existe. Inigualável. Então não temos que ter medo das nossas experiências. Mas eu trago tantas cicatrizes dos meus problemas familiares. Eu já tive tanto problema na minha família. Um casamento que foi abusivo. Filhos problemáticos. Um se envolveu com isso, outro se envolveu com aquilo. Já fui caluniado. Perdi o emprego porque uma pessoa que era minha melhor amiga, ou meu melhor amigo, puxou o meu tapete. Eu sei que tudo isso fere muito. Mas se a gente for pensar por esse prisma, quantas vezes a gente talvez não tenha feito algo muito semelhante? Eu já ouvi tantas vezes dizer assim, pessoas que se tornaram espírita, fulano é meu karma. Alguém já ouviu essa expressão? Não sabe ela que se você conversar com esse fulano, ele vai dizer, aquilo é a minha cruz. Porque a gente só vê o lado da gente. O outro também tem queixa da gente. Ou a gente é perfeito? Claro que não. Então tudo isso vem compor
desesperança, desilusão. Tem gente que diz assim, eu já sofri tanta desilusão. Parabéns. A pior posição para o espírito viver é o do iludido. Iludido consigo mesmo. Porque a ilusão é fantasia. Você viver na fantasia, você não aprende. Perde a capacidade lúcida de entender as coisas. Decepcionar-se com o outro é decepcionar-se consigo mesmo. Um espírito me disse isso e eu fiquei chateado. A vaidade da gente fica meio, né? A sua decepção com fulano, você está decepcionada com você. Como assim? Porque todas as vezes que você se decepciona com alguém, tem a ver com a idealização que você fez do outro. Mas era meu amigo, sim, por isso mesmo você devia entender que seu amigo tem defeitos e dificuldades como você também tem. Se ele errou com você, se o problema foi este, por que Jesus recomendou o perdão? O perdão é você dar ao outro o entendimento que você mesmo precisou e precisa nas suas etapas de vida. Quantas vezes a gente precisa do perdão dos outros? Muitas.